Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de contabilidade. Hoje nós vamos falar sobre o balanço patrimonial, que é uma das 5 demonstrações contábeis obrigatórias para as empresas de grande porte. Portanto, vamos dar início evidenciando a representação gráfica desse demonstrativo contábil. Ele reflete a posição financeira em determinado momento, normalmente no fim do ano de uma empresa, e ele é constituído de 2 colunas. A coluna do lado direito é denominada passivo e a coluna do lado esquerdo é denominada ativo. Bem, vamos detalhar melhor essa demonstração. Vamos iniciar falando do ativo. O ativo são todos os bens e direitos de propriedade da empresa, avaliáveis em dinheiro, que representam benefícios presentes ou futuros para a empresa. Os bens podem ser representados por máquinas, terrenos, estoques, dinheiro em moeda, ferramentas, veículos, instalações, entre outros. Os bens podem ser divididos em tangíveis, quando tem corpo, matéria, e intangíveis, que são aqueles incorpóreos, marca, ponto comercial, etc. Há ainda divisão em móveis e imóveis. Já os direitos são constituídos de contas a receber, duplicatas a receber, títulos a receber, ações, depósitos em contas bancárias, títulos de crédito. Os direitos podem ser vistos como bens de posse de terceiro. Por exemplo, se a empresa tem contas a receber, ela tem dinheiro, bens de posse de terceiros para receber no futuro. A segunda característica do ativo é a propriedade. A contabilidade moderna está gradativamente desenvolvendo uma nova teoria, em que serão considerados como ativo os bens à disposição da empresa, sendo ela proprietária ou não. Por exemplo, a lei das SAs diz que os bens decorrentes de operações que transfiram à empresa os benefícios, riscos e controle, independente de ser propriedade, deverão ser contabilizados como ativo. Um exemplo deles é o leasing financeiro, que é um tipo de arrendamento mercantil. Até 2007 era tratado no Brasil como aluguel, passando a ser contabilizado como ativo para fins contábeis. Para fins fiscais, continua sendo um aluguel. Outra característica é o valor objetivo, ou seja, para que seja classificado como ativo, o bem deve ser avaliável em dinheiro. Uma empresa, por exemplo, que possui uma marca conhecida no mercado, não poderá evidenciá-la como ativo, embora seja um bem intangível de sua propriedade, pois é difícil avaliar a marca monetariamente. Exceção haverá quando a marca for adquirida de terceiros. Um dos itens mais significativos que normalmente não é contabilizado como ativo, pois não tem um valor objetivo, é o que denominamos como goodwill. Podemos dizer que o goodwill é o valor a maior ou um ágio de uma empresa em virtude dos bons serviços prestados, da imagem, da reputação, da clientela conseguida ao longo dos anos, do ponto comercial, da localização, da marca conhecida. Todos esses atributos positivos e outros, no momento de se avaliar uma empresa, podem representar montantes algumas vezes maiores do que seu ativo tangível. Todavia, por ser de difícil avaliação dado subjetivismo, o goodwill não é evidenciado no ativo, salvo em condições de negociação entre empresas. Temos ainda uma outra característica que se trata dos benefícios presentes ou futuros. Se a empresa tiver um título a receber de uma empresa falida, ele não será um ativo, pois não há possibilidade de convertê-lo em dinheiro, não trazendo benefício algum para a sua portadora. Itens tais como carro acidentado, barco afundado, aeronave destruída, um estoque obsoleto, bens destruídos por incêndio ou inutilizados por inundação, bem roubados, são bens que não trazem mais benefícios para a empresa, portanto, devem ser baixados. Se houver um valor residual depois do acidente, deve permanecer no ativo apenas este valor, sendo a diferença baixada como uma perda. Então vamos lá dar uma revisada para fixar. Para ser um ativo, é necessário preencher os 4 requisitos simultaneamente. Deve ser considerado um bem ou direito, deve ser de propriedade da empresa, deve ser mensurável monetariamente e deve ter benefícios presentes ou futuros. Agora que já sabemos um pouquinho mais sobre o ativo, vamos passar para as contas de passivo. Os passivos representam as obrigações da empresa. Evidencia toda obrigação ou dívida que a empresa tem com terceiros, como contas a pagar, fornecedores e matéria-prima, impostos a pagar, financiamentos, empréstimos, entre outros. Nós temos ainda uma subdivisão denominada patrimônio líquido. Este evidencia recursos dos proprietários aplicados no empreendimento. O investimento inicial dos proprietários, a primeira aplicação, é denominado
contabilmente capital. Se houver outras aplicações por parte dos proprietários, sócios, acionistas, teremos acréscimos a este capital. O patrimônio líquido não cresce apenas com novos investimentos dos proprietários, mas também com retornos resultantes do capital aplicado, conhecido por nós como lucro. Bem, toda a sistemática de funcionamento do balanço patrimonial é composto por origens e aplicações. Do lado do passivo, tanto capital de terceiros como capital próprio, representado pelo patrimônio líquido, representa toda a fonte de recursos, toda a origem de capital. Nenhum recurso entra na empresa se não for via passivo ou patrimônio líquido. E do lado ativo é caracterizado pela aplicação desses recursos, originados no passivo e no patrimônio líquido. Assim, se a empresa tomar emprestado recursos de uma instituição financeira, terá uma origem de recurso no passivo e terá também aplicação desse recurso em algum lugar. Pode ser no estoque, máquinas ou caixas. Dessa forma, fica bastante simples entender por que o ativo será sempre igual ao passivo mais PL. A empresa somente pode aplicar aquilo que tem origem. Se há uma origem, haverá uma aplicação de mesmo valor, necessariamente. Daí, o lado do ativo será sempre igual ao lado do passivo mais patrimônio líquido. Portanto, conclui-se que a equação pode ser evidenciada por ativo igual ao passivo mais patrimônio líquido ou ativo menos passivo igual ao patrimônio líquido. A explicação da expressão do balanço patrimonial se dá porque o termo balanço decorre do equilíbrio ativo igual ao passivo mais PL, ou seja, a igualdade de origens e aplicações. Parte da ideia de uma balança de dois pratos onde sempre encontramos a igualdade, só que dessa vez denominamos balança, assim como a balança comercial, por exemplo, no masculino, ficando assim balanço. A expressão patrimonial origina-se do patrimônio global da empresa, o conjunto de bens, direitos e obrigações. Daí origina-se a expressão patrimônio líquido, que significa a parte residual do patrimônio, a riqueza líquida da empresa num processo de continuidade de situação líquida, compondo assim as duas expressões de igualdade. O balanço patrimonial apresenta ainda alguns requisitos. São eles: o primeiro deles é o cabeçalho. O balanço patrimonial é composto por um cabeçalho no qual vai constar denominação da empresa, título da demonstração e data de encerramento do balanço. O corpo do balanço vai ser constituído por duas colunas, a da esquerda ativo e da direita denominada passivo e patrimônio líquido. A lei das SAs dispõe que as demonstrações de cada exercício sejam publicadas com a indicação dos valores correspondentes do exercício anterior. A legislação mencionada também dispõe que as demonstrações financeiras podem ser publicadas com a eliminação de dígitos, principalmente de números grandes. Bem, como forma de detalhar ainda melhor as descrições com relação à nossa demonstração balanço patrimonial, vamos falar agora sobre a distribuição de contas no nosso balanço. Bem, ela segue primariamente duas regras principais. A primeira é prazo. Então, em contabilidade, nós temos que curto prazo significa normalmente o período de até um ano. Nesse caso, todas as contas que tiverem uma movimentação no período inferior a um ano ficarão registradas no que chamamos de ativo circulante. A outra regra básica é o grau de liquidez decrescente, ou seja, os itens de maior liquidez são classificados em primeiro plano. O balanço patrimonial é uma demonstração muito usada por usuários externos, bancos, governos, fornecedores, sindicatos e até mesmo os donos das empresas. Já falamos disso no vídeo anterior. Normalmente, esses usuários não precisam ser especialistas em contabilidade, daí o balanço patrimonial ser uma demonstração simples e fácil de ser entendida, pois visa mostrar a situação econômico-financeira da empresa para todos, inclusive os leigos. O ativo é separado por grupos de contas. O ativo está disposto em grupo de contas homogêneas ou de mesmas características. Os itens do ativo são agrupados de acordo com a ordem decrescente de sua liquidez, ou seja, de acordo com a rapidez que podem ser convertidos em dinheiro. O primeiro grupo de contas é o ativo circulante. O dinheiro, caixa ou banco, que é o item mais líquido, é agrupado com outros itens que serão transformados em dinheiro, consumidos ou vendidos no curto prazo, ou seja, dentro de um ano. Como, por exemplo, contas a receber, investimentos temporários, estoques. O disponível é composto por caixa e bancos. O
contas a receber são valores ainda não recebidos decorrentes de vendas de mercadorias ou prestação de serviços a prazo. Os estoques são mercadorias a serem revendidas. Os investimentos temporários são aplicações realizadas normalmente no mercado financeiro com excedente de caixa. O outro grupo de conta é o ativo não circulante. O ativo não circulante é um grupo formado pelos bens de natureza duradoura, assim como também pelos direitos, ou seja, por valores a receber, garantindo assim o bom funcionamento da empresa e de seu negócio. O ativo não circulante é composto por 4 subgrupos: realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. As contas de realizável a longo prazo são ativos de menor liquidez, ou seja, transformam-se em dinheiro mais lentamente que o circulante. Neste item são classificados os empréstimos, adiantamentos, além de títulos a receber no longo prazo. O item investimentos contém as participações em outras sociedades, outras aplicações de característica permanente, como imóveis alugados a terceiros, obras de arte, entre outros. Imobilizado. Neste, são aqueles ativos que dificilmente serão vendidos. Sua característica básica é não se destinarem à venda. Pode-se dizer que são itens sem quase nenhuma liquidez para a empresa. E por fim, o intangível são direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, isto é, não palpáveis. Neste, podemos citar como exemplo marcas, patentes, softwares, entre outros. Já no passivo, nós temos apenas 2 grupos de contas: passivo circulante e passivo não circulante. O passivo agrupará contas de acordo com seu vencimento, ou seja, contas que serão liquidadas mais rapidamente integrarão um primeiro grupo e aquelas que serão pagas num prazo mais longo formarão outro grupo. No passivo circulante, nós temos as obrigações que normalmente são pagas dentro de 1 ano, contas a pagar, dívidas com fornecedores, impostos a recolher, empréstimos bancários com vencimentos próximos e as provisões. No passivo não circulante, nós temos as obrigações da empresa, incluindo financiamentos para aquisição de bens do ativo não circulante. Classificam-se ainda neste grupo as dívidas que vencerão no exercício seguinte. Patrimônio líquido, portanto, para finalizar, representa os investimentos dos proprietários, além das reservas e outros itens. As reservas estudaremos mais à frente. Pois bem, a estrutura do nosso balanço ficou desse jeitinho. Vocês vão notar que em qualquer circunstância, qualquer empresa, seja ela grande ou pequena, seja ela de um segmento ou outro, o formato dessa demonstração se apresentará do mesmo jeito. Concluindo a nossa ideia, vamos falar, portanto, do ciclo operacional e dos prazos na contabilidade. Entende-se como ciclo operacional o período de tempo que uma indústria, por exemplo, leva para produzir seu estoque, vendê-lo e receber as duplicatas geradas na venda entrando em caixa. Em outras palavras, é o tempo que a empresa demora para produzir, vender e receber o produto que ela fabrica. O ciclo operacional de um mercado é relativamente rápido, pois este tipo de empresa gera um giro rápido e vende à vista. Uma metalúrgica, por exemplo, tem um ciclo mais lento, pois além de produzir, tradicionalmente vende com um prazo superior. Uma indústria naval ainda, como exemplo, tem um ciclo muito mais demorado, podendo passar inclusive de 1 ano. A mesma coisa ocorre com a construção civil. Entendemos, portanto, que o ciclo operacional é bastante peculiar a cada segmento, não acompanhando uma regra geral. Por hoje é isso, espero que tenham gostado e até a próxima!